E o senador nos atende agora, gentilmente falando com a Jovem Pan. Major Olímpio, senador, como vai? Bom dia, obrigado pela atenção. Muito bom dia a todos os ouvintes da PAN. Senador, eu pergunto o seguinte, nesse fim de semana começou uma especulação dizendo que o PSL poderia abandonar a candidatura do senhor se conseguir enxergar na frente que o senador Renan Calheiros pode vencer essa disputa, ou seja, escolhendo um outro nome para concorrer com ele. Qual que é essa possibilidade e de que forma o senhor vai trabalhar o seu nome até a posse do novo Senado? Olha, em primeiro lugar, eu também vi essas especulações, mas ninguém tratou isso comigo. Tampouco com o Luciano Bivar, que é o presidente do partido, e foi quem fez o meu lançamento. Quero deixar muito bem claro, e eu sempre digo que nem me insiro, nem me omito, nem me ofereço, nem me escondo de nada. O PSL, através do seu presidente, durante a posse do Bolsonaro, veio conversar comigo e disse, olha, é fundamental, nós não temos uma candidatura colocada que possa ser uma candidatura que defenda o projeto para o país, o projeto de governo, as reformas necessárias, a reforma da Previdência que vocês estavam comentando há pouco, e você pode encarnar esse perfil de presidente, e a população está dizendo, nós queremos algo novo também na direção do Senado. Assim é que o meu nome foi colocado pela direção do partido. Eu já vinha fazendo um trabalho de interlocução, tentando juntar pré-candidatos que estão colocados, que pudessem enquadrar num perfil do que a população está querendo, como o Álvaro Dias, o Tasso Gereissati, o próprio Davi Alcolumbre, o Espiridião Amin. Apenas o que mudou é que o meu nome também passou a figurar dentre esses pré-candidatos. Eu não tenho o menor problema de ter que fazer uma retirada de candidatura, só que eu não sei de onde tiraram isso, que a minha candidatura poderia estar inviabilizada. Ao contrário, ao conversar, é bom que esses doutos da política, querendo definir o que fará o PSL, apreendam, porque a eleição está mais do que aberta. Nós temos dois cenários possíveis. Se a eleição for com o voto aberto nesse momento, eu passo a ter grandes chances de eleição, sim. Nós temos 46 novos senadores que estão, sim, preocupados com o que a opinião pública, o que cada senador vai votar no seu estado. Se a eleição for fechada, nós temos um outro cenário. Eu estou candidatíssimo nesse momento, fazendo as articulações que são possíveis. Agora, é um público fechado, são 80 senadores que se faz a articulação, já que somos 81. Agora, essa história de substituição, de recado do Planalto, não tem recado do Planalto nenhum. Quem define os destinos do PSL é o PSL. Nós temos 53 deputados, com a Bia Kiss já incorporada ao partido, e temos 4 senadores. Nós temos todo o respeito por todas as bancadas. Senador. Somos, sim, o partido do presidente da República. Agora, quem vai definir o destino do PSL são os integrantes do PSL. Diga, Vera. Senador, bom dia. O senhor acabou de dizer, 4 senadores. Na semana passada, o senhor mesmo fez uma declaração dizendo que não tem esse apego a essa candidatura, que se houver alguma que consiga articular esses interesses a que o senhor se referiu, pode sim haver uma composição. Mesmo porque claro, o senhor ainda vai começar, o seu mandato, não é ainda senador, e é uma casa muito ciosa ali de tradições, de tempo de casa e também dessa questão de ter a maior bancada. O senhor pode adiantar para a gente quais seriam nomes possíveis de haver uma composição? Por exemplo, entre as candidaturas postas, o senador Álvaro Dias, o senador Tasso Gereissati, eles são pessoas com as quais se pode dialogar nesse sentido a que o senhor se referiu, não? Nós já estávamos dialogando. Eu tive conversas muito boas com o senador Tasso Gereissati,
o Álvaro Dias, até moramos no mesmo hotel, conversamos muito. E muitas vezes o Espiridião Amin é um companheiro de primeira hora lá na Câmara Federal. Nós estamos conversando o tempo todo, só que hoje você não dá para você fazer um prognóstico de quem possa dizer, eu tenho 30 votos hoje dentre esses. Se nós chegássemos a ter uma posição dessa, logicamente é possível haver uma convergência. Agora, quem diz que daqui a 2 semanas não é o Major Olímpio quem pode ter 30 votos? Então, esse fato de falar, olha, a bancada que tem mais componentes, historicamente, faz a indicação. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tradição não é fazer 100 anos a mesma coisa errada. É como o voto fechado, se escondendo da população como vota, que hoje, se você tiver uma votação fechada para o Senado, você tem um resultado. Se a votação for aberta, sim, você tem um resultado completamente diverso. O mundo está mudando, as estruturas arcaicas do Senado também têm que se adequar à modernidade. Então, eu tenho todo o respeito, sou neófito ali, estou descobrindo onde são as salas, estou me apresentando às pessoas, estou dizendo para os senadores, para alguns deles, muito prazer, eu sou Olímpio, não tenho nenhuma vaidade com isso, toda uma missão do partido. Mas, senador, pode ser uma missão do Brasil. Claro. Senador, bom dia. Marco Antônio Villa, senador. Bom dia, Villa. Justamente quando o senhor falou do partido, pegando esse gancho, né, que o senhor mostrou que a indicação foi do presidente do partido, portanto, não é uma indicação do presidente da República. Falando em partido e aproveitando um gancho, aqui com São Paulo, está mais calmo o PSL de São Paulo agora ou continua aquele momento turbulento que nós tivemos durante a campanha, no pós-campanha mesmo, entre o senhor, alguma deputada em especial, Joyce Hasselmann, as coisas estão mais tranquilas agora? Olha, está tranquilo, viu, o Vila? Até mesmo em família, dependendo do assunto que você coloca, o pau quebra. Você imagina em partido político, né? Até chama partido. Se fosse pensasse todo mundo igual, era tudo junto. Mas eu tenho que dizer que, logicamente, são pessoas que querem ganhar o seu espaço, é mais do que natural. As discussões muitas vezes ficam mais acaloradas. Em alguns momentos a discussão acaba saindo do ambiente partidário onde deveria ser a discussão e ganha a opinião pública. Mas isso é coisa justamente, você sabe muito bem, nós estávamos num partido pequenininho, prestes da extinção pela cláusula de barreira. Sim. E de repente um partido elege 52 deputados, 4 senadores. Houve um crescimento exponencial. Nós ainda não temos, de fato, uma identidade partidária. A primeira reunião com deputados federais eleitos e deputados estaduais aqui em São Paulo, que elegemos 25, eu botei todo mundo para dizer quem era, como se fosse aquela reunião de executivos no curso para se apresentarem. Sim. Pessoas que não se conheciam. Vai dizer, olha, o PSL, todo mundo pensa igualzinho, todo mundo tem o mesmo compromisso partidário. Não. As pessoas estão começando a aprender os conteúdos do que está no Estatuto do Partido agora. E isso é um processo de adaptação. Mas aqui em São Paulo, especialmente, eu tô muito feliz. O partido está em absoluta calma. Nós estamos constituindo as executivas municipais em todo o estado de São Paulo. Isso é bastante trabalhoso. Muitas vezes tem indicações de toda a ordem. Nós estamos fazendo essa triagem. Em Brasília, o PSL Nacional está absolutamente coeso. Nós tivemos a definição do partido com o apoiamento à candidatura do Maia numa estratégia traçada pela direção do partido e os líderes do partido. Foi absolutamente palatável e com um apoio quase que total dos parlamentares. Então, eu vejo o PSL num ambiente de calma. Agora, senador, Denise Campos de Toledo, bom dia. Pois não, Denise.
Bom, em meio a essas discussões políticas aí para definição de presidência da Câmara e do Senado, eu queria saber como é que estão as discussões no que se refere a estratégias do governo no encaminhamento de medidas, especialmente a reforma da Previdência. Eu queria saber em particular qual a sua posição hoje nessa questão da reforma. O senhor que já tinha criticado no passado a reforma de Temer, mas a equipe econômica, por exemplo, defende alguma coisa muito parecida. Então, como é que seria a estratégia de encaminhamento e o quanto que pesa na definição aí das lideranças no Congresso? Olha, Denise, em primeiro lugar, nós temos que avaliar o quanto é fundamental para o país, não é para governo, não é para governo Bolsonaro, não é para nenhum de nós, não, você ter uma reforma da Previdência. Num segundo momento, lá atrás, a PEC 287, ela foi fundamentada em base de dados, e você sabe muito bem disso, altamente confrontáveis, que acabaram sendo desmoralizadas durante todo o processo das audiências públicas, previsão de 2 PIB para o mesmo ano, e coisas que acabaram desmoralizando todo o processo. Quando já estava muito próximo de se chegar a um consenso que seria simplesmente trazer para as aposentadorias especiais os agentes penitenciários, coisas que até o relator já tinha acolhido o Maia, depois voltou atrás, daí deu aquela invasão de servidores na Câmara dos Deputados, no Ministério da Justiça. O governo, ao invés de fazer as correções devidas, partiu tentando tratorar e dizendo: se eu fizer uma boa campanha publicitária, eu ganho opinião pública e aí eu voto o que eu quiser. E se deu mal. Tanto que o novo governo agora está estudando a melhor estratégia, o caminho a ser adotado, se vai fazer um aproveitamento parcial do conteúdo da PEC 287, aí se queimam todas aquelas etapas do processo legislativo, podendo levar a PEC 287 a plenário e com emendas de plenário fazer as alterações a partir de uma votação, tendo os 308 votos nas 2 votações, encaminhar para o Senado, trabalharmos no Senado com celeridade em relação a isso. Então, eu vejo que a coisa pode ser muito bem encaminhada, na medida em que o esclarecimento da população, da necessidade de se fazer essa reforma sob o risco de um país entrar num completo complexo. Sim. Coisas que deverão ser alteradas lá nos conteúdos ainda estão sob processo de elaboração. O Rogério Marinho, que é deputado federal comigo, ele foi convidado de forma muito própria e com muita felicidade. Ele foi o relator da reforma trabalhista e ele está trabalhando como secretário de Previdência e justamente se debruçando nos textos e nas possibilidades e analisando o impacto de cada medida na correção de distorções. Eu tenho certeza que no momento em que houver a definição, e esses primeiros 30 dias, exatamente para arrumar a casa mesmo, tentar se situar, para poder, com a chegada do novo Congresso a partir de 1º de fevereiro, ter uma posição que todos nós estamos aqui aguardando ansiosamente. Qual é o projeto definido para a presidência? Qual é o projeto que nós temos que defender? Logicamente, senador, não existe nenhum projeto que ele saia lá do Executivo e ele não seja emendado até que ele possa entrar em vigor. Mas o projeto base, ele é fundamental e eu tenho certeza que claro, agora... senador. O senhor, olha, o que o senhor está falando, o senhor não assumiu ainda o cargo de senador, hein? Imagina os discursos que o senhor vai fazer. O senhor só está preparando as turbinas aí, puxa vida. Mas... senador, olha, eu agradeço o senhor pela gentileza e pela atenção de atender aqui a Jovem Pan e vamos nos falar mais vezes ao longo desse ano, principalmente sobre a Previdência. Bom trabalho, senador. Eu estou mais do que à disposição. Bom dia a todos. Perfeito.